dia, bom dia, sejam bem-vindos. Eu me chamo Evelyn Durso, sou consteladora familiar, trabalho também com hipnose, programação neurolinguística, outras técnicas, né? E hoje a gente está aqui para dar um breve mergulho no inconsciente, ter algumas tomadas de consciência de algumas coisas que às vezes a gente não está percebendo, né? Que está oculto, está tampadinho, está no nosso ponto cego. Então eu vim trazer uma dinâmica para vocês, né? Um exercício também sistêmico, mas de programação neurolinguística, através das cartas metafóricas, tá? Que são essas cartas. A gente tem vários jogos, né? Vários conjuntos dessas cartas, não são oráculos, são cartas terapêuticas, bem profundas, que acessam o nosso inconsciente, o inconsciente familiar, o inconsciente coletivo. Eu uso elas para constelar também, né? Quem já está acostumado comigo na constelação individual já conhece o poder, vamos assim dizer, a facilidade que essas cartas têm de emergir, né? Isso que a gente não está vendo, que está oculto, mas que está de alguma forma guiando a nossa vida, as nossas escolhas, comportamentos. Então hoje a gente vai usar essas cartas maravilhosas para poder fazer essa dinâmica, né? Não é uma constelação, tá? É um exercício, mas já vai dar um caminho bom para vocês, né? Já vai clarear, já vai trazer recursos, já vai trazer movimentos, ok? Então a gente vai conversar e vai fazer esse exercício sobre profissão estagnada. É algo que pega, né, para muitas pessoas, e muitas vezes a gente se vê sem solução, a gente se vê perdido, a gente se vê passando por situações que a gente não entende o porquê daquilo. Às vezes a gente tem tudo, a gente tem um bom curso, a gente tem recursos para investir em marketing, a gente já está com a faca e o queijo na mão e o negócio não vai, né? Por quê? Por que não vai? Então, muito do que a gente vive hoje, as posturas que a gente tem hoje, as situações que a gente vive hoje, não quer dizer respeito, na maioria das vezes, 80% sobre esse hoje, e sim sobre um ontem, né? Um passado meu, vivências da minha primeira infância, principalmente de 0 a 7 anos, questões e padrões dos meus pais que eu ancorei, trouxe para mim, né? E tomei como meu, como verdades minhas também, porque eu aprendi que aquilo era o correto, né? Na visão deles era o correto, mas agora eu começo a entender que existe uma visão maior. E aí eu quero me abrir para essa visão maior, para esse diferente, mas não estou conseguindo, porque eu abracei aquilo, entendendo que só existia aquela verdade, aquela forma de fazer. Então, a gente pode se abrir, né? Fazer diferente, mas às vezes a gente tem dificuldade de fazer diferente por causa dessas questões, né? Do que a gente vivenciou lá anterior, no passado, na minha infância, vivências anteriores até do meu adulto, questões com os meus pais e padrões ancestrais. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre lealdade, né? O que é lealdade? São destinos, padrões, comportamentos, sentimentos que eu vivo, revivo em lealdade ao meu sistema, ao meu clã. Por quê? Eu me sinto pertencente uma vez que eu repito aquilo. Eu me sinto leal a eles uma vez que eu faço igual. Nós aprendemos assim, nós só temos até esse momento esse recurso liberado. Então, o meu clã só tem, nesse momento, isso disponível. Só que quando a gente trabalha com constelação familiar, a gente entende que a gente pode abrir outros caminhos, né? Trazer novos recursos. Então, aquilo que o meu sistema, por algum motivo, parou de acessar, porque em algum momento isso estava disponível, mas teve algum adoecimento, alguma questão em que tal recurso
né? Seja o sucesso, seja a abundância, seja os dons, manifestação dos seus dons, esse recurso, ele foi bloqueado. Então, eu, quando me disponibilizo para fazer o meu processo individual, eu consigo desbloquear esse recurso, fazer esse download e retornar com ele para dentro do meu sistema, disponibilizando ele para os outros que também não estavam acessando. Então, se esses se abrirem de coração, eles também vão poder acessar isso que eu, através da minha cura, voltei a disponibilizar, a abrir para o meu sistema. Então, a constelação ela é muito bonita por causa disso, porque não é só sobre mim, né? Eu vou fazer algo maior, onde a minha cura vai reverberar para outros, pode alcançar outros também, né? Ela chega para o sistema como um todo, a gente enriquece o sistema quando a gente faz esses movimentos diferentes, quando a gente traz o diferente. Então, nem sempre o diferente é ruim, o diferente é solução, né? Às vezes a gente se acha ovelha negra da família, não se coloque esse peso. O diferente não é ruim, é bom. Só que às vezes esse diferente ele causa estranheza nos outros que ainda querem continuar no padrão, né? A seguir aquela linha reta. E tá tudo bem, tá? A gente tá aqui para fazer o nosso processo individual e não para agradar todo mundo, não para se encaixar no mundo dos outros, no mundo dos nossos pais, no mundo de crenças e valores dos nossos ancestrais, né? O nosso serviço aqui é se desencaixar, né? Uma vez que eu me desencaixo, eu abro novas possibilidades. Uma vez que eu faço esse diferente, eu amplio esses recursos, né? Eu amplio essa disponibilidade de modos diferentes de fazer. E assim eu agrego para mim e para todo o meu sistema. Então eu quero que vocês já entrem aqui com esse olhar abundante, né? Que uma vez que você disponibiliza isso para você, você faz o seu processo individual, você está auxiliando sim em um processo maior coletivo do seu sistema. Então vamos lá, né? Retornando aí. Questões profissionais, né? Estagnadas. Como que anda a sua postura dentro da profissão? Ah, Evelyn, eu postergo, eu não tenho ânimo, eu não tenho força, eu me sinto muito inseguro, eu me sinto perdido, eu me sinto rejeitado, eu tô sem foco, tô totalmente desorientada, tudo que eu faço não vai adiante, é rompido, estagna em algum momento. Eu estou numa profissão, tenho sucesso na questão financeira, mas eu não tenho o sucesso porque, na verdade, eu não me encaixo naquela profissão, mas eu estou seguindo ela, não sei como sair daquela profissão que não faz parte da minha alma, da minha missão de vida. Isso acontece, né? E às vezes a gente acha que sucesso é o quê? É dinheiro, né? Então, assim, o sucesso na profissão não é só o reconhecimento, o seu reconhecimento através do dinheiro, do reconhecimento das pessoas em si, né? O sucesso, ele é algo maior, que não é só o sucesso financeiro, é o seu sucesso de estar no seu lugar certo, alinhada com você, com a sua identidade, com a sua alma e com a sua missão. Então, não adianta eu estar tendo sucesso financeiro, sendo reconhecido em algum lugar, se aquilo não é da minha alma. E aí é como se eu estivesse lutando contra mim mesma, numa guerra interna. Né? Eu estou lá, mas na verdade a minha alma não está. Então eu não estou me sentindo 100% a serviço de tudo que eu sou. Né? Eu não estou me sentindo realmente inteira, conectada com aquilo. Né? Eu faço porque eu preciso sobreviver, porque às vezes eu me sinto na obrigação de estar fazendo aquilo. E pode ser diferente, pode ser mais leve, você pode estar mais inteiro, você pode estar mais conectado com a sua profissão, tá? Ah, Evelyn, eu tenho questões de dinheiro, o dinheiro não chega, eu até tenho clientes, ou ora eu não consigo achar esses clientes, né? Eu já sou top, master, doutorado e não vai. Então, cada um vai estar enfrentando um desafio diferente nas profissões. Lembrando que esses desafios não dizem a respeito do seu hoje. Em maioria, 80, 90% diz a respeito de um ontem.
ok? E aí a gente precisa acessar o nosso inconsciente para entender que passado é esse, tá? Principalmente passados da nossa criança. Então, um ponto importante, né? Quem é constelador sabe, quem já está acostumado a fazer constelação sabe. Pai e mãe. Enquanto eu não me resolver com pai e mãe, o meu profissional não anda. Não vai. Então, como está a relação com o seu pai? Como está a relação com a sua mãe? Os dois têm relação com profissão, né? A energia desse masculino e desse feminino, eles trazem recursos diferentes, que são complementares e essenciais, para que eu possa levar essa profissão adiante de forma equilibrada, de forma harmônica, de forma abundante. Porém, se a minha criança tem uma ferida, um machucado em relação a um ou ambos os pais, o que eu faço? Eu corto o fluxo com esse masculino, com esse feminino, com os recursos que isso me traz. Eu corto o fluxo da vida que vem através deles e aí eu paro. Eu estagno, não só no trabalho, mas eu estagno em um estado infantil. Então, em grande parte, nós que não curamos a nossa criança, a gente está no corpo de adulto, mas emocionalmente em um estado infantil, lidando com a área de trabalho. Então, se você for perceber, em grande parte, quem lida com a sua profissão é o quê? São os medos, traumas, rejeições, vivências, coisas mal resolvidas da sua criança que se manifestam dentro do seu trabalho, dentro da sua área profissional. Então você está num estado infantil perante a sua profissão. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com o estado emocional, onde a minha criança está agarrada, ela cristalizou em algo que não ficou resolvido lá atrás. Então, por mais que o seu racional fale, não, mas eu sou um adulto, eu sou bom, fiz mil cursos e tal, eu dou conta, eu faço. Ok, o seu racional é uma coisa. Eu tô falando em um nível mais profundo, tá? Você está, sim, em um estado infantil. E é normal, tá? Eu falo de um lugar onde eu também já estive. E vira e volta, isso pode acontecer novamente. Por quê? Às vezes emerge outro conteúdo da minha criança que eu preciso curar. E aí, a gente não tem facilidade de falar de livre espontânea vontade. Ah, eu vou ali curar a minha criança. Não, a gente espera algo arder, né? Vamos assim dizer. A gente espera algo dar uma chacoalhada na vida, né? Um solavanco pra gente olhar. E muitas vezes o solavanco de que algo ainda precisa ser curado vem aonde? Na profissão, tá? Então, vira e volta, apesar de eu ser consteladora, eu também ainda tenho as minhas questões, porque eu sou um humano, e isso acontece, pode acontecer, né? Isso vem em sintomas na minha vida profissional, pode vir no relacionamento, no familiar. Então, tudo que a gente não resolveu dessa pequenina criança, lá com os pais, etc., vai voltar. Então, olha para trás, olha para a sua relação com esses pais. Que estado infantil, que limitação ali, que sentimento, trauma você cristalizou que você traz isso hoje. E você projeta e espelha dentro do seu profissional, dentro do seu ambiente profissional, da sua missão de vida. Ah, Evelyn, insegurança, eu fui muito rejeitada. Controle, eu sou muito controladora, perfeccionista, eu acho que nada tá bom, eu passei por isso na infância, os meus pais me controlavam muito, eram extremamente exigentes, eu me tornei assim comigo mesma. Então, se eu tenho controle, perfeição, o que eu faço? Com fluxo, né? A fluidez do meu trabalho eu travo, porque onde tem controle de perfeição, eu pego aquilo, enfio numa caixa e aquilo fica preso ali. E eu travo, às vezes eu aprendi esse controle, essa perfeição, essa rigidez lá com os meus pais, porque eles foram rígidos comigo. E a minha criança se tornou rígida com ela. Então até hoje eu faço isso comigo mesma. Não merecimento,
Lá atrás, seus pais falavam, não, você não tem que fazer isso não é pra gente. Exemplo, crenças, isso é só pra gente rica, só rico faz medicina. Não, isso não tem nada a ver com você. Não, você não pode seguir esse caminho, você tem que seguir um caminho. Exemplo de advogados, igual sua mãe. E aí a gente continua nesse estado infantil, seguindo as ordens. Seguindo isso que eles nos trouxeram e a gente acredita que a gente ainda tem que seguir para ser amado. Se eu estou nesse estado infantil, eu estou no estado de obediência até hoje dos meus pais. Além de estar cristalizado na dor e no trauma, eu estou no estado de obediência. Por quê? A nossa criança, ela sente que ela é amada quando ela obedece e agrada esses pais. E a criança, ela sempre está sob ordens de um segundo, ordens desses pais. Então eu permaneço obediente até hoje. Mesmo que seja inconsciente, eu permaneço obediente. E às vezes a nossa libertação vem da nossa desobediência. Mas para eu fazer essa desobediência que é saudável, que é a minha libertação, ok? Tem a ver com curar essa criança primeiro para fortalecer o meu adulto. Para que eu possa desobedecer. Ou seja, caçar o meu caminho, o meu rumo individual. Independente de padrões, crenças que o meu sistema faz ou do que meus pais acham que é bom para mim, o que eu vivenciei e aprendi com eles. Então aqui eu estou dando alguns exemplos de quando a gente está no estado infantil ainda cristalizado lá atrás, trazendo isso para o agora, para o hoje, né? E diz aí, vão me dizendo aí o que vocês vivem, o que vocês cristalizaram, o que vocês trazem desse estado infantil para dentro da sua área profissional. O que vocês trazem até hoje? Abre o coração, né? Se permita essa postura da fragilidade. Às vezes a gente quer ser forte o tempo todo, né? Quer ser forte, quer ser guerreiro e a gente não permite reconhecer essas feridas. E isso também é um ponto negativo. Porque se eu não reconheço, não me permito essa fragilidade, acolher essas dores, eu não vou conseguir fazer movimentos de solução. É impossível se eu não acolher a fragilidade. Se eu quiser o momento todo ser forte e renegar tudo isso que aconteceu lá atrás. Porque muitas vezes, tá? Vou falar o que eu tô sentindo aqui no campo. Você vai estar ali olhando pro constelador, você tá vendo a minha live e tá falando, não, tá tudo bem. Essa mulher tá viajando, tá tudo ótimo. Tá tudo, o meu adulto olha para trás e fala, não, meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, mas não me afeta, não me afetou. Talvez o seu adulto com maturidade e mais conhecimento agora olhe para os seus pais lá atrás e entenda que era o que eles podiam fazer. E foi o possível, talvez você olhe e fale, não, que não me machucou. Mas a sua criança, essa outra parte sua, que é viva até hoje, que é uma parte da sua alma, ela sente dores. Porque ela não tem essa maturidade, ela não tem essa visão do seu adulto para olhar para o que ela viveu, passou com esses pais. Então, na alma dela, por mais que você esteja negando, não tem nada de ruim, não aconteceu nada, não tem nenhuma pendência com os meus pais. Na alma dessa criança, sempre tem alguma coisa. Sempre tem, porque a visão dela é diferente. A criança ela é frágil, né? Ela espera muito, ela é dependente desses pais, então ela tem uma visão diferente, né? Tudo dela é maior, tudo dela é muito no sentimento, no sentir. Ela não tem esse racional para analisar a situação, como a gente analisa, entender, discernir como um adulto discerne, ok? Então, para a criança tudo é mais intenso, tudo é mais profundo. E às vezes o que você acha que não pega agora no racional do seu adulto, sim, pegou, machucou e você ainda está cristalizado com a sua criança lá, tá? Deixa eu ler aqui os comentários, ó. Ó, vamos lá, ó. O que você traz ainda, né, desse estado infantil hoje que tá atrapalhando a sua profissão, ó. Fico na procrastinação, medo de não conseguir. Muitas vezes a gente foi reprovado lá atrás, foi muito reprovado por esses pais, ou reprovado pelos avós na escola, né? Foi rejeitado e aí a gente tem medo de não conseguir.
tá? Muitas vezes a nossa autoestima, autoamor foi minado por esses pais na infância. Então eles falavam, você é uma tola, você não dá conta, você é uma tapada, tudo que você faz não tá certo. Então essas frases, elas ficam impregnadas, elas machucam, entram igual uma faca assim no coraçãozinho da nossa criança. Talvez no seu adulto ele não sinta assim, mas na sua criança entra. Dessa forma, machuca muito. E ela, o que ela entende? Se eu tô ouvindo isso tudo dos meus pais, é porque eu sou. E ela acredita muitas vezes que ela é, e ela vai carregando esse medo, essa insegurança, se torna uma pessoa insegura, né? Muitas vezes quando a gente passa por proteção excessiva desses pais, eles colocam a gente numa redoma, a gente também é inseguro, porque eles tiraram da gente esse direito de experimentar e de fazer por conta própria. De eu pegar a segurança que sozinha eu dou conta, porque eles me davam tudo na mão, eles faziam tudo pra mim, eles me super protegiam. Então, na hora que eu vou pra vida, pro mundo, eu não sei fazer sozinho, eu fico insegura, tá? Vamos lá, ó. Tenho muitas ideias e nada de ação. Não posso me colocar pra não ser chata. Ó, olha a questão da comunicação, né? O que será que aconteceu lá atrás, quando você ia falar, alguém te julgava? Você queria falar e seus pais mandavam você se calar, você não podia se manifestar. Ou eles te chamavam, ai, que criança chata, que criança birrenta, que criança faladeira, né? E às vezes você era uma criança proativa, muito inteligente, criativa, mas aí o que você recebia em troca? Julgamentos, né? Você não podia colocar, se expor, falar o que você queria falar, porque você era rejeitada, né? E aí você tem medo de se expor, de se colocar para realmente, novamente, não cair nesse papel de chata que talvez te colocaram lá atrás, ok? E muitas vezes isso que eu tô falando, não foi só a gente que viveu, tá? A gente pode estar revivendo uma história, foi da minha infância, foi, mas pode ser também da infância dos nossos pais, ok? Então a gente repete padrões dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Então às vezes o que eu estou vivendo, eu estou carregando da minha mãe. Eu estou carregando essa vivência dela achando que é minha. Tá? Eu estou sendo leal a essa mãe sem perceber, eu estou repetindo uma história dela. Então a minha mãe, ela não podia falar nada, ela tinha um pai totalmente rígido, ríspido e ela não tinha escolha. Era uma criança que tinha que ser de boca calada, a boazinha obediente. E aí ela veio para a vida de adulto, ela é boazinha com todo mundo, ela só se lasca, faz tudo para agradar todo mundo, não faz nada por ela porque ela aprendeu que ela tem que ser a boazinha obediente. E aí o que aconteceu? Eu repeti isso na minha vida, tá? O meu pai não foi assim, mas eu repeti isso na minha vida. Isso veio de onde? Lá de trás, dos ancestrais, da minha mãe, tá? Muito do que a gente vive com ele já é uma repetição, ou a gente pode, via de fato, eles não fazerem isso com a gente, mas a gente está repetindo o que aconteceu com eles, tá? Ou com o ancestral anterior. Ó, vamos lá. Ó, a crença, se eu me colocar, se eu me expor, eu vou ficar sozinha. Questões de rejeição aí, tá? Questões de rejeição. Onde essa rejeição ela existe? Na sua infância ou lá atrás, tá? Importante olhar. Comunicação, rejeição. Se eu me colocar, eu vou ficar sozinha. Tá? Ó. Meu sonho era cursar medicina, mas a falta de dinheiro dos meus pais sempre vinha para não fazer. Passei em engenharia porque meu pai sempre queria e curso de pedagogia porque minha mãe disse que era. Olha a sua criança obediente, né? Aí, tomando frente da sua vida profissional. Às vezes isso acontece e a gente pode realmente estar no nosso caminho da missão de vida, ok? Pode ser que um desses dois te faça feliz de complete a alma, mas pode ser que também não seja. Pode ser que realmente você só foi pura obediência e lealdade. E aí você vai ficar infeliz nessa profissão, você talvez não vai prosperar, ou vai prosperar financeiramente, mas não vai prosperar no sentido de se sentir bem ali, de se sentir que é o seu lugar, de que aquilo é pra você, tá? E às vezes a gente pode continuar na profissão que a gente foi obediente, que a nossa criança obedeceu aos pais,
A gente pode ressignificar isso numa constelação, tá? Curar o trauma, porque por que a minha criança tem que obedecer até hoje? Ou precisou obedecer até os seus 20, 30 anos desses pais? Ela faz isso para conseguir algo em troca. Talvez um amor, um carinho, um afeto, um olhar, uma aprovação que ela não recebeu. Então ela vai obedecer para agradar, para receber isso de volta. Na busca desse amor, dessa aprovação, desse acolhimento. Só que isso pode ser ressignificado para que você não esteja projetando isso até hoje, não só na profissão, mas nas relações, principalmente afetivas, tá? Principalmente relações afetivas. Então, isso pode ser ressignificado e o peso dessa profissão pode ser tirado, tá? Pode ser tirado porque eu curei a criança, as dores da criança ali, as faltas, e trouxe meu adulto para frente para tomar conta dessa profissão. Então pode ser que algo que você queria chutar o balde, porque isso acontece, tô na profissão, eu quero chutar o balde, por quê? Não tô alinhada comigo mesmo. É a minha criança escolhendo isso aqui, não é meu adulto, né? Não é a minha missão. E aí a gente quer chutar o balde, mas quando a gente faz um realinhamento, ressignifica, pode ser que eu consiga estar ali, né, de forma harmônica, eu faço as pazes com a profissão. Ou eu vou fazer esse trabalho de autoconhecimento, de ressignificar, e aí eu vou acabar de chutar o balde, porque aquele não é o meu lugar. Eu não vou ficar onde não é pra mim, eu não vou ficar onde a minha alma não quer. E aí você se liberta para iniciar outro ciclo, ok? Então, existem esses dois caminhos, mas isso a gente só sabe quando eu abro a constelação, quando cada um faz o seu processo individual, quando cada um realmente vai ter noção ali da sua conexão de alma com aquilo ou não. Então pode ser que eu esteja conectada de alma no meu caminho certo, porém com a minha criança guiando, e aí eu ressignifico, trago adulto e aquilo vai harmonizar, ou eu realmente não estou no caminho, eu preciso sair, fechar o ciclo. Eita, desculpa, gasguei com a saliva, peraí. Ok? Então, vamos lá, deixa eu ver, ó. Ideias são muitas, mas não consigo desenvolver, postergar. Vou explicar isso aí, tá? Estudo, faço curso, mas o medo acaba me travando. De falar abertamente do meu conhecimento. Ó, de novo, comunicação travada e algo com comunicação, tá? Talvez rejeição também, tá? Muitas vezes essa rejeição, ela traz pra gente uma proteção. Eu vou me proteger, não vou me expor para não ser rejeitada de novo, para não ser julgada de novo, tá? Para não ser abandonada de novo. Então, quando você traz isso, me vem muita questão da rejeição aqui, ok? Só para vocês entenderem, né? Relação de pai e mãe com a profissão. A mãe, o que ela faz, né? Ela gesta, dá a vida. O pai, o que ele faz? Ele vai para a vida, né? Ele vai lá atrás do alimento, vai caçar para trazer para a mãe. Então a gente precisa dessas duas energias, do masculino e do feminino, do pai e da mãe, para que a gente possa fluir no trabalho, ok? A mãe, ela vai trazer o quê? A criação, né? Por isso que eu tô falando da gestação. Ela vai criar, ela vai gestar, ela vai dar vida a algo, né? Então essa criatividade, essa força de manifestar tem muita relação com o feminino. A abundância, né, para o seu dinheiro chegar, tem muita relação com o feminino. Porém, no âmbito profissional também precisa da energia do pai, do masculino. Por quê? É foco, é direção. É o pai que nos ensina a ir para o mundo. Ir para o mundo, caçar, trabalhar, se relacionar no externo, no mundo. Então, quem joga a gente para o mundo é o pai. A energia do foco, direção, organização, resolver problemas ali, estratégias, ação, né? Para quem tá falando aí de postergar, né? De se jogar, quem tá falando de medo, eu tenho medo, tem muita relação com o pai. Então a gente precisa dessas duas energias, desses dois arquétipos, desses dois sagrados, masculino e feminino, para que a gente possa fluir, ok? No âmbito profissional, em todos os seus aspectos. Por isso que é super importante olhar para as duas figuras e se curar nessas duas figuras, ok? Muitas vezes isso também tem uma relação ancestral, tá? Então eu não tô fluindo
no meu trabalho por padrões ancestrais. Exemplo, o meu trabalho é duro. Nossa, eu trabalho igual um escravo, meu trabalho é duro. E aí a gente vai constelar, vai ver lá na ancestralidade da pessoa e o que que tem? Imigrantes, retirantes, escravos, né? Onde o trabalho literalmente não era remunerado, ou era muito mal remunerado, o trabalho era duro, né? Um trabalho extremamente árduo, muita fome, escassez, morte. Ah, esses imigrantes vieram esperando um novo mundo, chegaram aqui e se lascaram, não conseguiram ter de volta a expectativa, né? Cumprir esse sonho que eles criaram, geraram essa expectativa. Muitas vezes promessas que eles fizeram lá para as famílias, eu vou para lá, vou ter sucesso, volto, busco vocês. Isso nunca aconteceu e as famílias ficaram uma para cada lado, né? Foram interrompidas, separadas. Muitos dos nossos ancestrais não tiveram direito de seguir a profissão que queriam, né? O homem lá era fazendeiro, filho de fazendeiro, queria ser advogado, o pai não deixou porque ele era obrigado a cuidar dos negócios dele, tinha que passar de filho para pai, etc. E assim vai pela linhagem. Uma pessoa queria ser artista e aí falou, nossa, não, a arte não dá dinheiro. Artista é pobre, artista é maluco, você não pode ser artista. E aí a pessoa não pode ser artista, teve que pegar a arte dela, matar essa arte, essa criatividade e seguir outra profissão. Mulheres que queriam ir para uma profissão, mas não podiam, porque não era profissão de mulher. Mulheres que queriam trabalhar e não podiam, porque mulher não trabalhava, só podia cuidar de casa e de filhos. Muita fome, pobreza, pessoas que faliram lá atrás, que perderam terras. Então, mortes, tá? O campo da morte também afeta muito o seu profissional. Mortes, abortos, acidentes trágicos, isso tudo é o quê? Campo de morte é estagnação, algo estagnou. Então eu trago a estagnação sintomatizando na minha vida de alguma forma. É o meu trabalho que estagna, representando algo ancestral, alguém que morreu. Isso pode acontecer também. Então aqui eu estou citando exemplos, tá? Óbvio que é muito mais amplo. Eu estou trazendo alguns pontos, tá? São pontos. Pode ter muito mais coisa do que eu estou falando aqui, tá? Isso que eu estou tentando já abrir um leque para vocês, mas o leque de possibilidades de questões ocultas influenciando o seu profissional pode ser muito maior, tá? Do que isso, mas cada um tem que buscar ver o que está acontecendo dentro do seu sistema. Hoje eu estou dando um caminho, estou abrindo a luz aqui e dando um caminho para vocês começarem a compreender e diagnosticar as possíveis causas suas. Mas, por mais que você diagnostique, é importante a gente fazer o que? O nosso movimento individual de trazer isso que está no inconsciente, tá? Porque até Bert Helling fala, né? O que a gente acha que é, não é. O problema nunca é o problema. Então, a gente chega com um discurso, a gente chega já para o constelador com uma folha assim de diagnóstico, meu problema é esse. Aí você vai abrir a constelação e aquilo que você trouxe como achando que é o problema no seu diagnóstico, autodiagnóstico, são sintomas. O buraco é mais embaixo, as camadas são mais profundas, são muito mais escondidas. Começou bem lá atrás, são outras dinâmicas que de alguma forma reverberam nisso que você acha que é o problema, tá? Então vamos lá, trouxe pontos importantes, né? Outra questão também, você está no trabalho, você tem um desafio com alguém dentro do seu trabalho, né? A gente vai projetar as coisas mal resolvidas no nosso trabalho. Evelyn, eu tomei um calote, me passaram a perna, roubaram a minha parte da empresa. Aí você vai ver lá atrás, fizeram a mesma coisa com seus pais ou com um ancestral seu. Evelyn, eu brigo muito com o chefe meu, nossa, ele é muito arrogante, etc, etc. E aí você vai ver esse tal chefe, ele é o espelhamento de quem? Do pai da pessoa. Então a pessoa, ela tá projetando o pai ali e ela não tá dando conta disso, ela se irrita, ela quer até sair do emprego, ela só briga com aquele chefe, porque ele é o espelho do pai dela. Evelyn, eu tenho problema lá com algumas mulheres do trabalho, etc, etc, eu não confio nas mulheres, eu tenho raiva dessas mulheres, e eu não quero trabalhar com elas, eu quero me isolar, e você vai ver, a pessoa tem
uma questão ainda com a mãe, né? Tem feridas da criança em que ela foi rejeitada, não se sente segura, foi traída, se sentiu traída por alguém e não quer ficar perto de outras pessoas, prefere se isolar. Então, muito a gente projeta nas relações do trabalho. Então, antes de você chutar o balde do trabalho, da sua profissão, vai entender o que está por trás disso. Porque aí você vai pegar outro emprego, vai tentar outra profissão, e se você não olhar o que está gerando isso, vai acontecer tudo de novo. Não vai adiantar. E até se você quiser seguir para uma nova profissão, Evelyn, depois de tudo que você falou aí, eu senti que realmente eu não estou no caminho, eu estou sendo muito leal à minha família, estou sufocada, eu preciso sair disso aqui. Ok, mas não é só fazer um movimento na prática consciente de sair, tá? É ir curar ainda o que precisa ser curado, porque senão eu vou chegar lá, mesmo sabendo que é o outro passo que eu preciso dar, é o outro caminho que eu preciso seguir, mas eu não curei a criança. E aí pode acontecer o risco de que eu estagnar de novo, tá? Então não é só movimentos conscientes, por isso que eu tô falando, vai atrás do seu processo individual e faz a cura, no nível mais profundo, que é o que você não tá vendo. Curar nossa criança não é só falar assim, eu curei, tomei consciência, curei. Não, é uma parte extremamente sensível, viva dentro da gente. E ela tá esperando o quê? Amor, acolhimento. Não é só você estar aqui comigo e tomar consciência, ela quer amor, ela quer esse carinho, ela quer que você chegue até ela. E quando a gente faz o acesso inconsciente, tá? Na terapia, a gente chega até ela. A gente consegue na alma abraçar ela. É um processo muito mais profundo, onde a gente realmente conecta ali com ela. Não só essa conexão de tomar consciência e falar, eu vou cuidar da minha criança. Não é assim, tá? Essa criança, ela exige bastante da gente. Exige esse mergulho mesmo para poder fazer essa reconexão e toda essa liberação, tá? Às vezes a gente acha que é prático. Não é, tá? Não é. Então vamos lá, meu povo, vamos fazer uma dinâmica aqui agora com cartas, que eu sei que as pessoas devem estar falando, gente, que tal cartas são essas que essa menina fala e não traz? Espera aí. Essa menina que tá falando, igual uma maritaca. Ok, vamos lá. Então só se coloquem disponíveis, tá? Cada um vai ter a sua leitura individual nas cartas. E aí eu vou pedir para vocês trazerem a leitura de cada um, vocês vão digitando, vão escrever para mim a partir da hora que eu trouxer a imagem, tá? Não tem certo, não tem errado. Cada um tem o seu conteúdo e cada um vai trazer o seu conteúdo. E no coletivo a gente vai aumentar o repertório, a gente vai abrir o repertório com o conteúdo de cada um, abrindo possibilidades aqui, tá bom? Isso é muito importante, cada um contribuir. Então a gente vai ver, a primeira carta eu vou tirar para o desafio atual, tá? O meu desafio atual na profissão. Tá. Vamos lá. Puxei uma carta aqui. A imagem que vem, deixa eu tirar o reflexo, é essa. O que essa imagem traz para vocês? Qual a relação do seu desafio atual no trabalho? O que isso tem relação com o que você está vivenciando na área profissional? Escreve para mim, cada um, vai escrevendo aqui no chat. Vai trazendo, eu vou trazer para mim, tá? A percepção que me vem aqui no campo, ok? Me vem uma percepção de turbulência. É como se não houvesse uma estabilidade. Tem sempre uma turbulência, não tem um equilíbrio. Eu sou sempre chacoalhada, balançada. É como se eu sempre tivesse um furacão ali me chacoalhando, me balançando. E aí esse coqueiro, ele não consegue ficar firme. Ele tá sempre sendo balançado, desestabilizado, tá? Isso que vem para mim. Essa é a leitura da Evelyn. Agora eu trago a leitura de vocês. Ó, vamos lá. Ó. Vento, palmeira balançando, vento forte, indo contra o vento. O vento na direção oposta. Faz sentido, ó. Que tudo está sendo levado.
vendaval. Me veio vento passageiro. Ó, preciso sair do marasmo. Percepção de voo muito lento. Interessante a visão de vocês. Vão trazendo aí, tá? Sim. E aí? Interessante que quando a gente vai trazendo esses conteúdos, eu sinto assim as minhas pernas entrando no campo aqui, pernas bambas, né? E as pernas bambas é como se eu tivesse sem estrutura, sem força, tá? Sem força para caminhar e para me sustentar. E aí quando eu falo esse sustento, é como aqui para mim me vem muita imagem de um pai e de uma mãe. E me vem uma angústia, uma tristeza, tá? É como se eu não conseguisse ver a força desses pais. Eu não conseguisse ver a firmeza, a estabilidade e o equilíbrio desses pais. E por isso eu também não tenho força, estabilidade e equilíbrio. É isso que me vem, tá? Isso vem aqui pra mim. E aí, de alguma forma, isso me leva, esse vendaval, que são essas dinâmicas de adoecimento ali, do que eu vi do meu sistema e julguei, ou do que eu recebi deles, de insegurança, de instabilidade, eu vivencio na área profissional. E aí, quantos de vocês viveram num ambiente instável? Uma criança que vive num ambiente instável, onde talvez teve escassez, existiam brigas nesse casamento, os pais eram muito hostis, pais bravos, controladores, o pai bebia, a mãe era doente, a mãe tinha que ficar o dia inteiro fora trabalhando, ou o pai trabalhava fora, vinha uma vez por mês, apanhava. Que ambientes hostis e de insegurança foi esse que a sua criança viveu com esses dois pais? Ou também foram esses ambientes inseguros e hostis, sem estrutura, sem estabilidade que seus pais viveram e passaram para vocês? Vê se faz sentido na alma, tá? Eu vou trazendo o que eu vou sentindo aqui no campo, junto do que vocês vão falando, ok? Ó, agora eu me sinto levada pelo vento, mudança, quase sendo arrancada do solo esse coqueiro e jogado na ventania. Isso eu sinto também. Como se eu fosse sendo arrastada por essas questões, sabe? De alguma forma apanhando ainda da vida. Aproveitar o vento e seguir. Sim. Mas aí eu te pergunto, você tem que seguir na direção que o vento tá te arrastando, ou você tem que seguir na sua direção? Você tem que ainda seguir esses ventos de instabilidade e insegurança do seu sistema? Você tem que repetir isso, ou você pode fincar os pés no chão, aterrar esse coqueiro aí e escolher a estabilidade, né? Porque eu não sei se vocês percebem, por mais que a gente esteja na praia e vente, o coqueiro ele resiste. Ele resiste, por mais que vente, ele é resiliente. Então isso me chama muito para nossa resiliência, que a gente não se entregue para esse vento, não deixe eles nos levar, né? Que a gente não se entregue para o problema, não se identifique com a questão, com o problema, e sim com a solução, que a gente seja resiliente. Só que essa resiliência, lidar com o problema, exige o quê? O nosso adulto à frente. Agora, se a minha criança ferida tá ali à frente, eu não vou conseguir. O vento vai me levar. Vai levar esse coqueiro, vai sair até a raiz. Então, é trazer o nosso adulto consciente para frente disso tudo. Quem dá conta de resolver problemas difíceis é quem? O nosso adulto.
tá? Vou tirar uma palavra aqui. Como que é sábia as cartas, né? Palavra dependente. E aí? O que essa palavra dependente traz para vocês? Escreve aí para mim. Para mim, quando vem a palavra dependente, me vem muito essa criança dependente e obediente. Obediente e leal. Leal às questões familiares, às inseguranças, a um ambiente hostil, a um ambiente inseguro, onde não tem estabilidade. Dependente emocionalmente desses pais, porque se ele teve instabilidade, ela sente que faltou algo para ela. Dependente também, de alguma forma, das pessoas, do trabalho. É criança obediente aqui para mim, obediente e dependente. É como se o vento fosse ela também, de alguma forma. Ó, vamos lá. Não ter controle sobre a própria vida. Sim, é a criança. A nossa criança, quando está à frente da profissão, a gente não tem controle. Porque a criança, ela sempre depende de outro, de um segundo, do pai, da mãe, ou de alguém para validar ela, de alguém para elogiar, de alguém que falar que ela está no caminho certo. Quantos de nós ficamos dependendo, esperando o aval do outro, a permissão do outro para fazer algo? Não tomamos iniciativas próprias, a gente está sempre esperando a opinião alheia, se importando com a opinião alheia, quer ser elogiado, quer ser respaldado, tá? Isso tem muito a ver com a postura infantil, de forma inconsciente, a postura infantil da criança ali. Quero ser reconhecida no trabalho. Quem quer ser reconhecida? É a sua criança por alguém? Que está dependendo ainda desse reconhecimento que não ganha dos pais? Dessa aprovação que não ganha dos pais, do elogio que não ganha dos pais, entendem? Ó, lá, Claudete, desejo de aprovação, falta de consciência, ó, vítima, vivendo a vida de todos, menos a sua. Olha que dependência, né? Um caminho de dependência e não tem autonomia. É literalmente isso, a criança obedece, a criança é dependente. Se eu quero viver a minha vida e não a dos outros, eu preciso da minha autonomia. Essa autonomia só vem quando eu curo essa criança, fortaleço meu adulto e coloco ele à frente, aqui ó, bem à frente da minha profissão, da minha missão de vida. Consegue entender? Meu povo, acho que hoje não tem muito como correr dessa criança não, da cura dessa criança, tá? Vou tirar agora uma outra carta, tá? Sobre caminho de solução. Uma solução, um caminho de solução. Vamos lá. A imagem que vem agora é essa. O que traz para vocês esse caminho de solução? Olha para a imagem, deixa a imagem reverberar em você. O que ela está te trazendo? Qual percepção, qual recurso, qual solução? Vou trazer o que vem para mim, tá? Eu me sinto aquele pássaro, mas é como se o pássaro estivesse olhando fixo para o caminho de terra e para a escada. E inicialmente esse pássaro ele fica confuso. E ele entra em pânico, em desespero, porque ele não sabe como que ele vai descer lá embaixo para subir aquela escada para ir para um lugar diferente que ele não conhece. Para mim, aquela escada, ela chega num lugar diferente, desconhecido. E aí vem uma insegurança de como chegar nesse lugar que não é conhecido e como andar, descer aquelas pedras todas e subir naquela escada, porque é um pássaro. Só que, na verdade, esse pássaro aqui, para mim, na minha percepção, ele esqueceu que ele voa, que ele tem o recurso de voar. É como se ele esquecesse que ele tem asas, que ele pode voar. Ou alguém fez ele esquecer que ele tem essas asas para voar. Ou alguém falou que seria as asas dele. E aí ele não sabe voar sem o outro que falou que era a asa dele. E aí me vem muita dependência, né? Eu só vou conseguir voar se os meus pais estiverem lá me apoiando.
Vem muita questão da aprovação de novo. E aí me vem muito de falar para esse pássaro, de mostrar para ele que ele tem asa. Falar, meu filho, você tem asa, você pode voar, você não precisa nem ter medo de ter que descer todas essas pedras, subir escada. Você já voa ali direto, você corta um caminho bonito, meu filho. Você tem o recurso. E a gente tem o recurso, a gente só esqueceu que tinha. Ou a gente desaprendeu que tinha, ou não ensinaram pra gente que a gente tinha, só que todo o tempo esse recurso está ali. Existe a solução. O que traz para vocês essa imagem? Vou lendo aqui, ó. Vamos lá. Ó, quantas verdades, tá? Graças a Deus uma solução, amém, né? A gente tá aqui para isso, para solução. Confusão, eu também tive essa confusão aqui, né? Tanto que eu falei assim, me deu insegurança, um certo pânico, né? De como que eu saio daqui para chegar lá nesse algo aqui, ó, desconhecido, novo, que eu nunca vi, né? Até lembrar que eu tenho asas. Ó, eu olho para a escada como uma esperança, que bom, indecisa. O novo dá medo, meu povo. Sair de uma zona que a gente conhece e ir para uma zona desconhecida dá medo. Sair de uma da nossa criança. Aliás, estar na nossa criança para encarar o novo também dá medo. Então a gente tem que curar a criança, sair da criança, entrar no adulto para não ter esse medo e insegurança. O adulto dá conta. Ó, tenho medo do desconhecido, porém fico pensando em deixar meu filho. Giovana, enquanto você não faz o seu movimento, o seu filho também não vai fazer. Ok? Muitos de nós somos leais aos pais. Os nossos pais se privaram de fazer o movimento de voar. E aí, uma vez que você faz isso, lembrando o meu primeiro discurso da live, como eu abri a live, agora eu entendo porque eu abri daquela forma. Se você não voar e não ensinar para ele que é possível voar, fazer essa jornada diferente, você não traz esse download, esse recurso para o seu sistema. Vai continuar fechado esse recurso e ele não vai voar também. Então, você como mãe, para se presentear ele o seu sistema, você precisa abrir esse recurso, você precisa voar. Quando você voar, ele vai entender que ele pode voar, ir para o novo, ir para o diferente. Aí ele vai fazer isso, mas se você não fizer isso, ele não vai acessar esse novo recurso. E aí ele vai ficar estagnado, vai ficar dependente de você a vida inteira, talvez debaixo das suas asas, tá? Filho, gente, filho é feito para ir para a vida, tá? O filho é feito para ir para a vida. E é interessante, Giovana, que você me trouxe. Mas muitas vezes os pais são carentes, dependentes emocionais, e eles criam a gente como um bibelô para suprir a carência emocional deles. Então, alguns pais criam filhos para serem seus amiguinhos, para serem os seus bibelôs, para serem os seus alimentos dessas dependências emocionais. E aí esses pais, eles não querem ensinar os filhos a voarem. Porque se ele voar, eu vou sentir o meu vazio da alma. Só que eu tô projetando esse vazio da alma no meu filho. Não é ele que tem que ir preencher esse meu vazio, essa minha solidão. Então eu preciso liberá-lo. E muitas vezes os nossos pais fizeram isso com a gente. Nos manteram debaixo das asas, não nos ensinaram a voar porque tem um ganho ali. Eles não querem ficar sozinhos. Eles querem suprir essa dependência emocional através dos filhos. Só que isso não é sobre os filhos. É muito pesado fazer isso com o filho. Isso é sobre eles, sobre a criança deles e o que eles não receberam dos próprios pais. Então, às vezes, Giovana, isso foi feito com você. E aí, inconscientemente, você repete a mesma postura com o seu filho. Então, eu venho te dar uma chacoalhada aqui sistêmica de você fazer esse movimento primeiro. Rompe esse padrão. Faz diferente para abrir esse recurso para o seu filho. Porque senão vão ser dois pássaros que podem voar com as asas atrofiadas e a vida toda estagnada. E aí eu te pergunto, qual é o ganho disso? Será que vai ter um ganho mesmo? Né? Será que ainda vale a pena ficar nessa vida, nesse padrão? Ó, voar é inato, isso aí, Rúbia, voar é inato, a gente sabe voar, mas às vezes a gente esquece que sabe voar, esquece que tem asas, por quê? Que às vezes a gente quer ficar juntinho do papai e da mamãe, ou eles não ensinaram a gente a voar, ou eles nem aprenderam a voar. E aí, se eles não aprenderem e não voaram, a gente acha que a gente também não pode voar. Entendeu? Isso que eu tô falando aqui.
né? Alguém tem que fazer diferente, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer diferente, alguém tem que lembrar que tem asa e voar, meu povo. Entendeu? Se os seus pais não fizeram, faça você. Faça você, ok? Ó, me veio dependência pela ajuda, subir a escada ou seguir a estrada. Essa dependência da ajuda é um estado infantil seu. A criança ainda tá ali, ó. Nosso adulto não precisa de ajuda, ele dá conta de tudo. Agora a criança precisa de alguém do lado ali, sabe? Precisa sempre de um adulto do lado. Só que esse adulto não precisa mais ser os seus pais, pode ser o seu adulto. Mas para isso acontecer, para o seu adulto ir na frente ali, puxando a sua criança para ela ter confiança no caminho, primeiro tem que se curar nos pais. Ó, preciso de coragem, ousadia, arriscar além e abrir minha visão para um novo horizonte. Sim, arriscar. Ó, eu dou oportunidade para ele, mas ele não aceita se preparar. Sim, ele quer ficar dependente. Gil, olha para você, tá? Eu sei que você dá oportunidade para ele, mas às vezes esse voar precisa vir primeiro de você. Você precisa romper o padrão para o seu filho conseguir romper o padrão. Então não é muito sobre ele, é mais sobre você fazer o movimento primeiro. Quando você fizer o movimento, mesmo você tá dando oportunidade para ele, você tá. Só que ele tá esperando esse recurso ser aberto pelo sistema. Você que tem mais consciência nesse momento, já tá no seu processo de autocura, eu sei que ele não tá aberto para isso, compete você, a mãe, fazer o seu movimento do voo primeiro, para ele olhar para você e ele ver aquela ave mãe voando, ele vai entender que ele pode voar também, entendeu? Vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente cria ali um cachorrinho com um patinho. Aquele cachorrinho de bebê que nasceu e viu os patinhos primeiro, o que ele fez? Ele entendeu que os patinhos são a família dele. E aí aquele cachorrinho vai viver como um patinho. Ok? Então, ele vai entender que ele é aquilo. E ele vai seguir aquilo. Ok? Então, o que? Eu tenho que olhar e entender que ali tem um recurso. Tá? Que eu posso voar. Que alguém voa ali. Eu também tenho esse recurso. Ok? Alguém tem que fazer primeiro, Giovana, tá? E esse alguém é você, para que possa liberar para ele, entendeu? Porque onde eu crescer, eu vou entender que eu sou aquilo, né? E aí vamos dar um exemplo ali, o meu patinho ele não voa, ninguém vai voar, né? Ok, vamos lá. Ó, tá na hora de voar, tem muita gente falando assim, na hora de voar. Isso aí, meu povo. Tirei uma palavra aqui, tá? A palavra que veio pra gente é falhar. Falhar. Olha o que trava a gente de voar. Falhar, o medo de falhar. O que trava a solução é o medo de falhar. E eu vou perguntar de quem esse medo é seu? É da sua criança, dos seus pais, dos seus ancestrais? Se você tem a asa, o recurso é inato. O pássaro já nasce sabendo voar. Ok? Não tem como errar. Todo pássaro, anatomicamente ali, vamos supor um gavião, uma águia, anatomicamente ela sabe voar. Isso é inato. Por mais que ela não tenha visto outra ave voar, ela vai tentar ali, ela vai conseguir de alguma forma, tá no DNA dela. Tá? Que frustrações são essas que a gente precisa soltar, nossas e do sistema? Ok? Que rejeições. Ah, eu não vou voar porque senão eu vou ser rejeitada, eu vou ser julgada. Me vem muita rejeição aqui hoje. Entendeu? Às vezes eu não quero voar, não quero falhar para não ser rejeitado, para não ser julgado, para não ser rechaçado de novo. Ok? Para não desapontar os meus pais. Se eu falhar, eu não vou ser amada, eles não vão gostar de mim, não sentir vergonha de mim. Olha a postura infantil. O nosso adulto, ele faz, ele se joga e dane-se. Não preciso de aprovação de ninguém, não. Se eu cair, tá tudo bem, o aprendizado é meu, eu levanto, vou de novo e dane-se. Você tá entendendo? Eu não preciso da opinião, do olhar alheio, do julgamento alheio. Mas se eu tô
me preocupando com isso porque eu tô no estado infantil dessa minha criança, ok? Ó, nossa, me veio muito forte agora que está tudo bem em eu seguir um caminho diferente. Manda bala, segue o caminho diferente. Temos que seguir, né? Isso, ó. Aline, tá fazendo muito sentido pra mim. Que bom, minha linda. A live vai ficar salva assim, tá? Vou deixar aqui no Instagram e vou jogar no YouTube. No YouTube tem outras lá também pra você assistir, tá? Então, olha a solução. E aí eu vou te perguntar, você vai focar no problema, que é falha, ou vai focar na solução, que é aqui, ó, sua águia tem as asas. E vai abraçar um novo, sem medo, com a força do seu adulto. Bem, eu escolho a solução. Vamos escolher a solução? Tudo é escolha também, tá? Quando a gente constela uma pessoa, eu falo muito assim, constelação não é mágica não, meu povo. A gente vai ressignificar, fazer todo um trabalho energético, ancestral, liberações de traumas, memórias, etc., padrões. Só que você pode, mesmo constelar, olhar para trás e falar, não, eu não quero sair da zona de conforto. Eu vi que aqui eu vou ter mais saúde, mais sucesso, mas tô afim não vou sair da zona de conforto, então eu vou voltar lá para trás. Eu vou jogar minha constelação fora e vou ficar lá atrás mesmo, onde eu já estava. Então, a gente pode, às vezes, estar com a solução aqui na cara, ter recurso para a solução, mas escolher a estagnação, escolher o problema. E aí é um movimento que depende muito de vocês. Não tem terapeuta que vai fazer a mágica de vocês tomarem a solução, tá? A cura depende do sim de cada um. Então, às vezes, a solução tá ali, mas você tem que dar um sim para aquilo, tomar e assumir para você. Ah, não vai ser fácil, Evelyn, é um novo, nossa, vida de adulto, né? Às vezes é mais fácil ter uma vida infantil, com todo mundo ajudando, todo mundo ali, etc., num caminho que você acha que é mais seguro. Mas ali você não cresce, ali você não é você, ali você vai estagnar. Então, assuma os riscos, assuma a vida de adulto. Ah, não é fácil. Graças a Deus a vida de adulto não é fácil, porque se fosse facinha, molinha, não ia ter aprendizado nenhum, eu não ia crescer. Ia ser uma linha reta, tá? Então, pega essa vida de adulta, abraça ela aí e vai, sem medo. Não fica titubeando, não. Vai e só vai, tá? Ai, vamos lá. Interessante. Tirei uma última imagem aqui, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem a live, que daqui a pouco eles me derrubam. Uma última imagem, tá? A nova postura, a postura da solução. Então, assim, eu trouxe para vocês o caminho da solução, ok? O caminho a gente viu. O que eu preciso fazer para ter a solução? E agora, quando eu estou na solução, o que acontece? Essa imagem que vem para mim. Olhem para a imagem, vê que significado, sensação, sentimento elas trazem para você, as percepções. Vou falar o que vem para mim, Evelyn, tá? Me vem como se eu estivesse evoluindo. Me vem uma sensação de sair lá do fundo do buraco. É como se aqui embaixo tivesse um buraco muito escuro, como se ele se estendesse aqui para baixo, como um buraco fundo e escuro. E aí eu fui saindo do buraco, fui evoluindo, crescendo, mas é o meu adulto. Olha, esse bonequinho é um adulto. E eu encontrei uma luz. E aqui me vem a vida, o sucesso, alegria, esperança, cura. Me vem paz, me vem clareza mental. Me vem direção. E me vem muito isso. Eu escolhi sair do buraco. Eu escolhi curar minha criança, tirar ela do buraco e o meu adulto sai junto. Que eu só consigo sair do buraco se eu curar essa criança, porque ela não tá aqui, mas ela estava lá embaixo. De alguma forma eu integrei ela dentro do meu adulto e eu saí inteiro dali. Inteiro. É sobre estar inteiro. Se eu não tô inteiro, nenhuma área da minha vida flui, viu? Nenhuma área da minha vida. E me vem como algo novo mesmo, como uma sensação de agora eu encontrei o caminho, agora eu encontrei a luz. É como se eu estivesse olhando um novo horizonte, assim. Aqui atrás me vem como se eu visse até montanha, sabe?
quando você vai no alto de uma colina e vê uma paisagem linda, um horizonte extenso, montanhas. É como se eu estivesse vislumbrando um novo e olhando naquele foco, na direção, entendendo a grandeza da minha vida e do que está disponível para mim. E é como se agora eu estivesse em contato, em primeiro contato com aquilo, na energia do meu adulto, e tomando aquilo para mim de volta, viu? O que vocês sentem aqui com essa imagem? Ó, tem mais gente escrevendo aqui. Faz sentido, eu era muito cobrada por meus pais quando eu errava. Sobre o que a gente estava falando antes. Ó, vou tomar cuidado aqui para não dar reflexo. Essa é a solução. Essa, na verdade, é a postura, é o meu movimento aqui depois de tomar a solução, depois de aceitar a solução. Como eu fico? Eu fico assim. Eu fico assim. Interessante, tirei uma última palavra. E a palavra veio aqui, ó, erótico. Esse erótico, aqui no campo, para mim, ele traz o quê? Sentir prazer. Sentir prazer na vida, sentir prazer na profissão, sentir tesão na profissão, tesão no que eu faço, na minha missão de vida, tesão nesse caminho profissional. Me vem muito isso, erótico. Esse erótico nesse sentido. O que vem para vocês? Ó, equilíbrio, expansão, isso, também tive essa sensação de expansão. Um portal que se abre, ó. Livre, expansão, liberdade, expansão, abrir o caminho, ó, liberdade. Ó, a escada na figura anterior lembra a fábula de João e o pé de feijão. Eu também tive essa sensação, só que eu não falei, que cresce e sobe no céu. No céu tem um castelo com maravilhas e um gigante também. Sim, esse gigante talvez é o nosso adulto. E essas maravilhas é a vida do nosso adulto, né? A gente precisa chegar lá para manifestar os nossos sonhos, tudo que a gente merece aqui nesse mundo, nessa vida terrena. Ó, passei uma temporada no buraco, voltei com muita vontade de retornar à minha vida, meu caminho, que lindo. E às vezes a gente passa uma temporada no buraco. Por quê? É a nossa criança nos chamando para cura, tá? Só que o problema é quando a gente não quer tomar a cura dessa criança, não quer olhar. A gente nega, renega, reprime. E aí o que acontece? O meu adulto fica lá no buraco com a criança forever, eterno, entendeu? Aí mora o problema. Agora, uma vez que eu resolvo, se eu cair nesse buraco, porque é um conteúdo meu interno pedindo para ser curado, tá? Isso vai acontecer igual eu falei no início. Às vezes eu tenho sintomas na área profissional, tenho altos e alguns baixos, porque a minha criança me chamou para uma cura ali. E eu vou ali, eu olho. Só que o que eu faço? Eu faço o movimento de olhar para a solução. Agora, se eu não quiser a solução, a cura, eu vou ficar lá embaixo no buraco. Aí lascou. Porque aí travou tudo, tá? Ó, erótico, viver além de sobreviver. Sim! Sim, não é sobreviver, né? Não é sobre sobreviver, é sobre viver inteiro, conectado, sentindo prazer, sentindo a vida pulsante, entregue, se sentindo conectado. Muito isso, muito isso. E é isso, meus amores. A gente fez um movimento aqui, tá? Lembrando, isso aqui não é uma constelação em si, são movimentos sistêmicos com programação neurolinguística para abrir o caminho de vocês. Só que a gente já entendeu aqui, tem que olhar coisas mais profundas, né? Eu abri uma porta, a gente deu uns passos bons aí, mas tem mais coisa para olhar. Olhem a criança de vocês, parece clichê, né? Ah, o constelador sempre fala para olhar a criança. Muita coisa tá nela, muita coisa tá ali e a gente tem que estar sempre olhando para ela para limpar, tá? Então é isso. Vamos ir além, vamos se jogar, tomar a força e energia do nosso adulto, tá? E fazer os processos de cura que vocês precisam, tá? Precisa de movimento, de sim para vocês, de sim para nossa cura, tá? De escolher a solução, lembrar que você tem recursos, desbloquear os recursos, tá? Ó, tem solução, tem recurso, mas você não pode escolher o problema, você tem que escolher a solução. Tem que dar o seu sim aí para o seu processo.
Uma vez que você dá o sim para o seu processo, você sai desse ponto limitante, estagnado, instável, escolhendo solução, fazendo movimentos da solução, você chega aqui nesse ponto maravilhoso, que é o seu futuro, quando você faz o movimento da solução. Então, meu povo, isso aqui é algo disponível, algo futuro, mas para que isso torne realidade, vocês têm que fazer um movimento da solução presente. Olhar para esse passado que precisa ser curado agora, tá? Para poder chegar aqui, ó, realmente nesse estado. Tá bom, meus amores? Para ancorar 100% esse estado e colocar ele em ação. Ok? Então, vou deixar gravado para vocês e em breve retornaremos com mais lives assim. Eu tenho um grupo de constelação, tá? Basicamente, quase toda semana tem constelação em grupo. A maioria das constelações são individuais ainda, mas toda semana tem e eu abro para quem quiser assistir, participar das constelações em grupo como representante ou somente ouvinte, tá? Você pode participar das duas formas. Tem o link lá na minha bio, podem entrar. E dia 13 vamos fazer um evento, um workshop, tá? Sobre mãe. Então a gente vai fazer movimentos de liberação coletivos, uma constelação coletiva, vai ter toda uma parte também de embasamento, de teoria, de abertura de consciência, mas movimentos de alma, movimentos terapêuticos mesmo de liberações, tá? A nível inconsciente, energético, sobre mãe, tá? Então não vai ser só algo que eu vou ficar ali tagarelando um tempão, não, a gente vai fazer terapia mesmo, a gente vai movimentar o que precisa movimentar na alma, tá bom? Então, em breve eu vou trazer mais informações desse evento aí do Dia das Mães, né? Porque a gente tá no mês das mães, aí puxa as orelhas, minha filha, vai lá resolver com as mães, né? E hoje a gente viu, tem coisa a resolver aí com esses pais, né? Então, vamos aproveitar, né, essa onda aí e fazer o que é preciso, tá bom, meu amor? Meus amores, né? Vamos colocar aí no plural, que tem tanta gente bonita aqui. Então, é isso. Um beijo no coração e guardem tudo que eu levei com carinho, tá? Até os puxões de orelha com carinho para poder fazer o seu movimento, tá? A vida de adulto é assim, não vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo colorido, como um parquinho cheio de doce, sorvete. Tem hora que a gente vai ter umas amarguras ali, mas é para dar uma movimentada. Os puxões de orelha ali que é para dar uma movimentada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.